É lógico que é brincadeira, né? Não precisa falar isso. Sejam todos muito bem-vindos. A todos os corintianos, palmeirenses, são paulinos, santistas. A você que não torce para time nenhum. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais, amém? Com a sua graça, esse merecido favor sobre nós. Só tem que colocar um pouquinho de retorno aqui, montanha. Aqui, ó. Que agora trocou. Aí, chegou. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 39 do livro de Gênesis. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, ou estão procurando no telão, queria dar parabéns a todos os papais. Amém? Quantos homens temos aqui representando a hombridade? Nossa, vocês estão animados pra caramba. se é no dia das mães, quantas mães? Nós somos fortes, poderosas, empoderadas. Capítulo 39 do livro de Gênesis. Está aí? Tem alguém aí? Eu vou ler só alguns versículos, porque eu quero falar rapidamente, resumir bem rapidamente a história da vida de José, tá bom? Então, se a gente for ler, na verdade, todos os versículos, nós iríamos ler o capítulo inteiro 39, o 40 e assim por diante. Não que não seria o suficiente. Se nós chegarmos aqui, sentar e ler a Bíblia, já seria o suficiente. Mas eu quero resumir a história para concluir algumas ideias que eu tenho tirado, amém? Então vamos ler até o versículo 5, tá bom? Gênesis 39, versículo 1 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, do Potifar. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, com José, e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, então agradou-se de José e tornou administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que ele possuía. Versículo 5: Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto na casa dele como no campo. Amém? Se você puder abaixar sua cabeça, deixa eu fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite estarmos aqui reunidos como amigos, famílias, ó Pai. E nós queremos que a Tua palavra, ela venha trazer um ensinamento para a gente. Então que nossos ouvidos venham estar atentos, para que nós não possamos somente ouvir, mas quando nós saímos, Senhor, seja em nossa casa, onde nós estivermos, nós possamos praticar essa palavra que tanto nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Com 17 anos, uma pessoa, ela já tem uma noção da vida, né? Por mais que os nossos cabelos brancos, quanto mais cabelo branco nós vamos tendo, ou quanto menos cabelo em alguns casos nós vamos tendo, nós vamos olhando para a galera de 17 anos e falando, não sabe nada da vida, sabe nada da vida. Mas uma pessoa de 17 anos, ela tem uma noção, ela tem uma ideia do que é a vida. Talvez com 17 anos, você saiu da sua casa. Com 17 anos, talvez você já foi mãe. Com 17 anos você foi pai. Com 17 anos, talvez você já estava trabalhando. Um jovem com 17 anos, ele já tem uma ideia se a família dele tem uma boa estrutura ou se tem uma péssima estrutura. Com 17 anos, a pessoa já está concluindo o ensino médio ou já concluiu. Com 17 anos, essa pessoa, esse jovem, ele já tem uma ideia, uma noção, ou já tem até decidido em qual curso ou qual faculdade ele quer ingressar. Então, com 17 anos, por mais que nós não tenhamos, ou não tínhamos, ou hoje, se você tem 17 anos, por mais que você não tenha uma experiência e uma maturidade suficiente, mas você já tem uma boa ideia do que é a vida, do que é a família. Com 17 anos você já tem uma boa ideia, uma boa noção do que é a vida, certo? José, filho de Jacó, foi vendido ao Egito
como escravo pelos seus irmãos mais velhos. E eu não sei porquê, mas nós temos uma ideia, a maioria da galera tem uma ideia que José era criança. Talvez por ele ser o mais novinho da turma, né? O caçulinha dos irmãos. Então nós temos uma ideia que José foi vendido criança. Ah, moleque chato, orelhudo, vai embora. E os irmãos mais velhos venderam ele. Mas na verdade, a Bíblia diz que José, ele tinha 17 anos de vida quando ele foi vendido como escravo no Egito. E o interessante é que o versículo 2 e o versículo 3 diz que José, ele tinha 17 anos e ele era um escravo, mas ele era próspero. E isso é muito louco, porque onde na história, em qualquer documentário ou filmes, é comum nós vermos um escravo próspero. Você pode ver o Senhor, você pode ver o governador, você pode ver os sábios do Egito, enfim. Mas um escravo próspero parece que contradiz, né? Onde você vê, olha, um escravo é próspero. Mas a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava. A Bíblia diz que aquele menino de 17 anos, que era um escravo, era próspero. Isso porque José, ele não focava a sua vida nas circunstâncias, mas no propósito. Porque Deus não trabalha com proposta, Deus trabalha com propósitos. Não importa a proposta que você esteja vivendo hoje. Talvez a circunstância que você esteja vivendo não é favorável. Talvez o lugar que você esteja não é legal. Talvez a dificuldade que você esteja passando não é o que você queria estar vivendo. Mas quando você tem os olhos fitados no propósito de Deus, você não liga para a proposta. Então quando você não está focado na proposta, mas no propósito, você começa a andar, a trilhar pelo caminho da prosperidade. Estão entendendo? E eu não estou dizendo aqui a prosperidade do que pregam nas igrejas e nas televisões com grandes auditórios. Eu estou falando da prosperidade bíblica, do sucesso bíblico. José, ele não ligava para a proposta que ele foi, empurraram ele para essa proposta. Você vai ser escravo. Eu vou ser escravo? Beleza. Mas existe um propósito sobre a minha vida. Deus não trabalha com proposta, e sim com propósitos. Então José, ele era um menino e um cara escravo. E esse escravo, eu não sei se vocês, eu não sei se vocês já viram alguns documentários ou filmes que falam sobre escravidão, que relatam sobre a escravidão. Eu assisti 2 filmes, eu até comentei hoje de manhã, que é excelente. Um chama Django Livre, que é até um filme meio mais pesado sobre escravidão, mais forte. E outra chama, o nome de 12 anos de escravidão. São 2 filmes excelentes que relatam a escravidão. Mas qualquer filme que você assistir, qualquer documentário que você assistir sobre escravidão, você vai notar que existia um mercado de escravidão. Um mercado de escravos. Os escravos não eram selecionados por pilhas. Me vê 10 aí desse daí. Com perdão da expressão, vê 10 desses negão aí. Amém, tamo livre. Princesa Isabel, vem que vem. Então, dá 10 desses caras aqui e vambora. Eu preciso. Não. Isso é fato. Isso é real. É história. Em qualquer canto do mundo, se você estudar a história da escravidão, você vai ver que o mercado negro... essa eu vou ler agora. O mercado de escravidão, o mercado de escravos, ele era... Nossa, desculpa. O mercado de escravos, ele seguia algumas regras. Então chegavam lá com embarcação ou com qualquer outro tipo enfim, camelo, que for, carroça, e os escravos chegavam então nessa feira, nesse mercado de escravos. E os senhores que iriam comprar os escravos, eles iam comprar conforme a sua necessidade. Alguns, por exemplo, um senhor ele poderia precisar de um escravo para cuidar da sua plantação. Outro precisava de um escravo, ou ele precisaria de um escravo para cuidar dos seus bens, o outro para cuidar dos animais, um escravo para limpar a fossa, enquanto o outro escravo lhe servia a mesa. Então o escravo que ele escolhia era de acordo com a sua necessidade. E de acordo com a sua necessidade, ele tinha 4 observações no escravo. Ele olhava o porte físico, ele olhava os dentes, as habilidades e a linhagem do escravo, ou seja, da onde ele veio. Isso é fato, isso é história. Então, quando o Senhor
chegava diante da feira, do mercado escravo, eles enfileiravam, não sei se você já viu, qualquer filme de escravo tem isso, documentário. Eles enfileiravam os escravos um ao lado do outro, e aí vinha o senhor, o cara que ia comprar, aí olhava, primeira coisa, o porte físico. Fortão, hein? Dentes. A habilidade, o que ele faz? Sabe arar a terra. De onde ele veio? As 4 perguntas. Próximo. Porte físico. Dente. Habilidade. De onde que ele veio? Separa isso para mim. Próximo. Porte físico. Tá fortão, hein, negão? Os dentes. Abre a boca assim, ó. As habilidades dele. Esse aqui ele trabalha com isso, não sei o que, tal, tal. Da onde ele veio? Ele veio lá da terra de não sei o que, tal. Separa isso para mim. Próximo. E assim ele ia comprando os escravos. Fica claro para mim que se isso é fato, eles sabiam quem era José. A Bíblia fala, se você começar a discorrer os versículos, talvez lá para o versículo 7, diz que José era um rapaz de belo rosto, dos dentes bons, de um porte físico excelente, jovão, de 17 anos. Então, se a história fala que os escravos, eles tinham essas 4 observações para ser selecionados e comprados, com certeza José estava enfileirado, junto com os escravos, e quando vieram a ele, disseram: porte físico, dentes, habilidades, da onde ele veio? E quando perguntam da onde ele veio, veio lá da terra de não sei o que lá, filho de Jacó. Filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Opa, isso aqui é de linhagem patriarcal, quero para mim. Isso faz com que José não seja um escravo que vai limpar fossa, mas é um escravo que tem a confiança e o anel de Potifar para cuidar de todas as coisas. A linhagem de José faz com que ele seja um escravo de alto calão. E em pouco tempo, Potifar, a Bíblia diz, leia na sua casa, eu estou só resumindo a historinha de José, para que você leia os detalhes na sua casa. Mas a Bíblia diz que Potifar, o egípcio, não se preocupava mais com nada. Que vida maravilhosa! José cuidava de tudo. A Bíblia diz que Potifar só se preocupava no que ele tinha que comer. Quem não quer uma vida dessa? Quantos estão entendendo aí? Digam amém. Está entendendo? Vamos lá. Então, José, ele começa a crescer na casa de Potifar. Estou resumindo a história. Ele começa a crescer na casa de Potifar, a ter confiança, e ele passa a cuidar de tudo. Agora, você pensa bem, um menino de 17 anos, fortão, bonitão, com os dentes bons, um belo administrador, cuidando das coisas, e tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo dava certo, na casa e no campo. Isso fez com que a esposa de Potifar crescesse os olhos e falasse: eu te quero. E a Bíblia diz que ela invade os aposentos de José e fala: arranca-me roupa. E ela começou a ficar louca, porque imagina, um menino bonito, forte, e cuidando de tudo. E talvez Potifar já não estava dando conta, não sei o que aconteceu. Mas o que acontece é que ela começa a invadir a privacidade de José, e ela queria ter um caso com o rapaz. E José, a Bíblia diz que ele sai correndo. Ele sai correndo, e aí ela vai atrás dele, arranca a capa dele, arranca a roupa, e ele sai correndo pelo palácio, sabe, lá. E aí ela chama os guardas, e aí ela acusa o cara de falar: olha lá, o jeito que ele tentou me seduzir e abusar da minha vida. E mesmo sendo um cara de confiança, mesmo prosperando em tudo na casa de Potifar, José é lançado na prisão. E ele fica preso durante um bom tempo lá. Na prisão,
Eu não vou contar os detalhes, vai lendo na sua casa. Na prisão, ele teve a oportunidade de revelar um sonho para um camarada. Esse camarada, ele era muito próximo do faraó. Levou lá uns corretivos, foi parar na prisão, teve um sonho, e José revelou o sonho desse cara. E esse cara falou assim, ficou extremamente agradecido, e ele disse: o que eu posso fazer para te ajudar? O que você quer? O que queres de mim? E ele falou: olha, eu não quero nada, eu só quero uma coisa, que quando você estiver diante do faraó, você lembre de mim. Pode deixar. E o cara foi embora. Passaram 2 anos. 2 anos. Uma média de 2 anos. O faraó estava tendo sonhos. E esses sonhos eu não vou entrar em questão agora, que aí já dá uma outra ministração sobre o significado desses sonhos e fome, um monte de coisa. E ninguém conseguia revelar o sonho de faraó. Estão entendendo? Todo mundo está comigo? Ninguém conseguia entender. Nem os magos, nem os feiticeiros, nem os sábios de faraó conseguiam entender e revelar qual era o sonho. E isso estava deixando o faraó inquieto. Até que esse cara, ele ficou sabendo. Falou: peraí, tem um cara na prisão que eu conheço, o cara é bom. O cara revela sonho. Rapaz do céu, parece que ele sabe tudo na sua vida. Ele falou: chama lá esse rapaz. E aí chega José, o jovem José. Ele chega diante de Faraó. Faraó conta o sonho. Ele revela o sonho de Faraó. Faraó se alivia e fala: é isso. A Bíblia diz que Faraó, ele tira o seu anel, coloca o anel sobre o dedo de José e fala: abaixo de mim só existe você. E quando você levantar a mão com o seu anel, todos precisam te obedecer. E ele se torna governador do Egito. Porque José não focava nas propostas, e sim no propósito. Tempo depois, existiu uma grande fome em toda a terra. Isso tudo que eu estou dizendo está na capítulo 39, 40, não sei se 41, tá? Uma grande fome em toda a terra. E os povos começavam a se achegar no Egito para buscarem comida. Quem administrava tudo? José. E dentre esses povos, chegaram os irmãos de José. Nossa! Rolou umas treta aí, José deu uma pisada na galera. Só que resumindo, ele chama os seus irmãos, ele tira aquela veste faraônica, né? Enfim, egípcia, veste egípcia, e os seus irmãos percebem que era ele. E quando eles olham os seus irmãos, eles ficaram estagnados, assim. Falei: ih, agora ferrou. O cara que nós vendemos como escravo agora é o governador, cara. Tipo, caiu a casa para nós. E aí diz a palavra que José, ele perdoa os seus irmãos. E ele não só perdoa, como ele dá terras, gados e mantimentos para que eles possam plantar e viver ali sobre a proteção do governador do Egito. Eles vivem ali, sob a proteção e os cuidados de José. A pergunta é: o que isso tem a ver com o Dia dos Pais? O que a história de José, que eu acabei de resumir para vocês, tem a ver com paternidade? Porque assim, nós lemos tanto essa história, nós ouvimos tanto essa história, que na verdade se conta na escola dominical, na classinha das crianças, elas vão aprendendo sobre a vida de José. Isso que eu contei para vocês foi o que eu aprendi de criança. A gente sabe da vida de José, filho de Jacó, o irmão mais novo, foi vendido. E nós vamos passando por essa história, nós ouvimos tanto essa história, nós lemos tanto sobre a vida de José, e não entendemos como pôde um jovem ter tanta sabedoria. A gente passa por essa história sem fazer pergunta para a história. É incrível quando você faz pergunta para a história. Pera aí, eu não estou entendendo. Como que um moleque de 17 anos, escravo, injustiçado, preso, se torna governador do Egito? Mas que maturidade é essa? Que equilíbrio é esse? O que acontece? A verdade
que é lógico, não tirando o mérito de Deus soberano e de vir com o seu favor sobre a vida de José e sobre o propósito de Deus, mas o que eu quero dizer para vocês aqui é uma coisa muito prática, que a verdade é que a vida de José é uma repetição da vida de Jacó. Se nós começarmos a comparar a história de José e de Jacó, nós vemos que as atitudes de José são atitudes de uma paternidade de Jacó. Se você ler tanto o Gênesis 33, que começa a falar ali sobre a vida de Jacó, por ali, e o 39, que fala sobre a vida do seu filho José, e começar a comparar, você começa a ver que a vida de José é uma repetição do que aconteceu na vida de Jacó. Diga assim: José era filho de Jacó. Essa é a diferença. Sabe onde está a paternidade nessa palavra? Que José, ele tinha um pai. Que José era filho de Jacó. E que as coisas que ele passavam, ele tinha um exemplo. Daqui eu citei 3. Olha só. A Bíblia diz que José era um ótimo administrador. Deixa eu só alertar de novo. Tem toda a parte espiritual, amém? Mas eu estou dizendo aqui a parte prática do negócio. Negócio de DNA, de pai para filho. José era um ótimo administrador. E a Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão prosperava. A casa de Potifar prosperava e o campo prosperava. Quando ele vai preso, a Bíblia diz que ele começa a organizar, ele ganha confiança do guarda, né, do carcereiro, que seja de lá, e ele começa a liderar a prisão. E ele organiza todo o sistema carcerário ali, dentro da prisão. Então ele está na casa de Potifar, ele é um bom administrador. Ele vai para a prisão, ele sabe administrar a situação. Ele vai para o palácio, ele vira governador. José era um ótimo administrador. E lá em Gênesis 33, nós vemos Jacó trabalhando na casa do seu sogro Labão. E a frase que Labão fala para Jacó, pai de José, é: não saia da minha casa, porque tudo que você coloca a sua mão, prospera. Olha só, lá Gênesis 33, Labão fala para Jacó: a minha casa e o meu campo prosperam. Gênesis 39, Potifar fala para José: a minha casa e o meu campo prosperam. Eu já vi essa história. José era um bom administrador, como seu pai era um bom administrador. Está entendendo? Segundo, a Bíblia diz que José, ele é tentado pela esposa de Potifar. Cara, saca essa. Ele é tentado pela esposa de Potifar. E vamos abrir um parênteses aqui, com toda a expressão. Mas o moleque, 17 anos, é moleque. 17 anos é moleque. Você olha para um moleque de 17 anos e fala: você é um moleque. 17 anos, sendo tentada por uma senhora mulher. Porque nós estamos falando da mulher de Potifar. Potifar era rico. Potifar era chegado do faraó. O cara era um dos líderes enormes. Então o cara era grande, rico, poderoso. Ele não tinha mulher feia, tá? Vamos colocar a parada aqui. Então ele tinha um mulherão. Eu estou colocando aqui para mim assim. Devia ser igual a Carla Perry. Cadê? Ai, que vídeo antigo. Ai. Mulherão. Aí o mulherão vai e olha para o menino de 17 anos, velho, e fala assim: eu te quero. Nós sabemos que o menino de 17 anos, quando vê a dona Zuleide, de 98 anos, com andador, ele olha e fala: que pedaço. Salvou. Nós sabemos disso. Aí uma mulher, no porte da mulher do Potifar, chega arrancando a roupa do menino de 17 anos, e ele fala: não, mas que menino de 17 anos é esse? Que é bom. Que o moleque era bom. A Bíblia fala que ele era de um belo porte, fortaço, com os dentes bons, administrador, com 17 anos, e diz não, e sai correndo de uma mulher.
José, ele diz não para aquela mulher, porque o exemplo que ele tinha de homem era de um homem que era o pai dele, que trabalhou 14 anos pela vida, pelo amor da sua vida. A conduta, a postura e o modelo de amor e relacionamento de José era de um homem que trabalhou 7 anos enganado e depois trabalhou mais 7 anos, 14 anos para casar com a mulher que ele amava. Então não era desse jeito que ele ia se entregar a uma mulher, porque esse não era o modelo de amor e de relacionamento que ele tinha dentro da casa dele. José foi vendido com 17 anos, ele sabia a história do pai dele, ele sabia que o pai dele trabalhou 14 anos pelo amor da sua vida. Com 17 anos você sabe qual é a história do seu pai e da sua mãe. Muito mais na cultura de Israel, de os judeus, que passam a história afinco de filhos, de pais para filhos e pais para filhos. Então quando aquela mulher vem arrancando a roupa dele, ele: ei, peraí, esse não é o modelo de amor. Eu não vou criar um romance, uma história que é isso aí, gata, vamos fugir, catar o ouro de Potifar, junta os camelos e vamos embora. Não era esse o modelo de amor, não era esse o padrão de relacionamento e de sinceridade que José tinha, mas era do espelho do pai dele, que trabalhou 14 anos pelo amor da vida dele. Terceiro ponto e último. Há muito tempo atrás, a Bíblia diz que Jacó, pai de José, ele disse assim: cara, eu preciso me acertar com o meu irmão. O irmão de Jacó se chamava Esaú. Todos conhecem a história? E aí eles tiveram aquela treta pela primogenitura, certo? Então, tipo herança, talvez você não entenda, tipo uma herança. A herança era para ir para Esaú. Esaú era o cara mais velho, peludão, caminhoneiro, barba, nossa, do mato. Jacó, liso. Aí, o pai dele já estava cego. E aí, quando foi para passar a herança para o irmão mais velho, ele colocou um monte de pelo assim, ó. Colocou o cheiro do irmão, que era cheiro de mato, caçador, e foi lá. E o pai deu a herança, a primogenitura, para Jacó. A hora que Esaú chegou lá com o prato de lentilha para dar para o velho, ele falou: mas já foi, já? Que história é essa daí? Nossa, o cara saiu caçando Jacó igual um louco. Mas Jacó já estava a milhas de distância. Catou o camelinho, sumiu. Anos depois, Jacó já tinha casado 2 vezes, tinha trabalhado para a mulher feia lá, 7 anos ali, né? E depois trabalhou mais 7 anos por Raquel, é isso? 14 anos. Ele já tinha trabalhado 14 anos fazendo um punhado de filho, tinha um monte de filho já. Ele tinha mais filho que eu. E aí a Bíblia diz que ele... respeito. A Bíblia diz que ele falou assim: eu cansei, eu preciso me acertar com o meu irmão, cara, não estou aguentando mais. E aí ele decide voltar. Então ele manda um mensageiro à frente e fala: avisa lá o Esaú que eu estou voltando e que eu quero me acertar com ele. Porque se o mensageiro morrer, né, quer dizer que ele não está muito feliz, não é não? Aí o mensageiro foi. Não sei se ele voltou, mas eu sei que Jacó, tudo com J, né? Jacó, ele separa a família dele em 3 grupos. Ó, para você ver como a família era grande. 3 grupos, e com cada grupo ele coloca os seus gados, e na frente de cada grupo de família, o cara tinha filha, ele coloca um monte de presente. Então separou em 3, por quê? Porque se Esaú vem com o facão falando: agora você vai comer a lentilha que eu fiz, o que vai acontecer? Uma família ele vai pegar, um grupo, as outras vão conseguir fugir. De qualquer forma, fica com o presente na frente, porque se ele vir falar: aqui ó, que bonito, entendeu? Vamos trabalhar nessa ideia aí. E aí a Bíblia diz então que Jacó, ele estava andando com a sua família. Vamos embora, galera, vamos lá. E aí ele avistou de longe Esaú. Aí a Bíblia diz que Esaú olhou para Jacó, Jacó olhou para Esaú, Esaú olhou para Jacó, Jacó olhou para Esaú, e eles foram se aproximando. E Esaú tirou um facão, brincadeira. E aí Esaú chegou e
abriu os braços e ele abraçou Jacó, e Jacó abraçou Esaú, porque há muitos anos eles não se viam, não se falavam, não trocavam mensagem, muitos anos, e eles se abraçam e eles pedem perdão. Deixa eu dar um parênteses aqui. Se você precisa pedir perdão para uma pessoa, vai e faça. Por mais que a pessoa fale assim, você diz, mas o cara não vai me perdoar, mas eu aprontei demais. Vai e faça. Porque se Deus está trabalhando desse lado no seu coração, Ele vai estar trabalhando no coração da pessoa também. E então Jacó foi, e Esaú chegou e eles se abraçaram. E a Bíblia diz ali em Gênesis, esses capítulos 33, 34, que eles choraram e eles se perdoaram. E aí Esaú olhou e falou, caramba, tudo isso é filho, velho. Tudo isso é orelhudo feio. Nossa, isso aqui é tua cara. Nossa, isso aqui. E essa mulher aqui, feia? Não, essa é a primeira, eu errei. Aquela ali, ó. Nossa, pai, trabalhei 14 anos. 14, olha a pena, eu trabalhava 21. E eles se perdoaram. Anos depois não. O que acontece? A Bíblia diz, leia lá, que quando isso está acontecendo, havia um menino chamado José, que estava na perna do seu pai, dando uma olhada em tudo o que estava acontecendo. Quando Jacó se reconcilia com seu irmão, quem que estava ali? Aprendendo com o pai. Porque o que a gente faz, fala muito mais do que só falar. O que você faz, fala muito mais do que ficar falando. Anos depois, no Egito, quando seus irmãos chegaram, José teve aquela pisada e tal, mas ele fez algo que ele aprendeu com seu pai. Ele perdoa os seus irmãos. Ele dá uma casa para os seus irmãos, ele dá terra, ele dá gado, ele dá proteção. José ficou 13 anos como escravo, dos 17 aos 30. E ele governou até os 105 anos e morreu. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Essa frase de uma banda chamada Fruto Sagrado tem sido cada vez mais real na minha vida. Sabe quando você fala para o seu filho, talvez você já escutou isso da sua mãe direto, do seu pai, e agora você fala, tipo eu, eu já falei mais de 1000 vezes, não é para jogar comida no irmão mais novo. Comida é para comer. Joga bola na cabeça dele, joga outra coisa. Não é. Tá bom? Vai à escola, gente. Aí você vira assim, plá, eu já falei. Não é para fazer isso, moleque. Olha aqui. Tá comendo tudo do chão. Eu já falei. E você fala, eu já falei mais de 1000 vezes. Eu já não sei o quê. E não sei o quê. Exatamente. A frase, eu estou falando e você não está me ouvindo? Sim. Eles não estão nos ouvindo. Sim, nós não ouvimos nossos pais. Porque já é provado até na psicologia e cientificamente. Hoje tinha uma pedagoga aqui de manhã, ela me procurou depois do culto e falou, é provado cientificamente que a criança, ela não ouve o que o pai diz. Falei, caramba, por que agora que eu descobri isso aí? Mas ela vê o que o pai faz. Quando nós estamos aqui, as crianças estão tudo dançando, né? Eu estava comentando com meu pai. As crianças dançam, o Telzinho, as crianças tudo levanta a mão. Tá todo mundo levanta a mão. Tá cantando, eles estão levantando a mão. Eles não sabem o que está acontecendo, mas eles estão levantando a mão. Porque o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Hoje eles estão levantando a mão sem sentido. E a gente fala, olha só, as crianças adorando o Senhor. Não, elas não estão adorando o Senhor. Elas estão imitando alguém que ela viu. Hoje. Mas lá na frente, quando elas tiverem consciência, elas estarão com as suas mãos erguidas, sabendo que isso é um ato de rendição ao Espírito Santo. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. A Fran comprou uma estante, um rack, pela internet. Bom. E esses hacks, cara, é difícil pela internet. Não é, isso aí é presente grego. Porque de vir com um anãozinho dentro da caixa, você abre, oi senhor, vim montar com a chavinha de fenda. Mas não tem ninguém. Aí você abre um pacote de parafuso, madeira. Tem parafuso A, B, C. Você tinha que ir medindo no papel assim. É um negócio... Nossa. Aí eu falei, quer montar agora? Ele falou, quero montar agora. Eu falei, vamos montar agora então. Nós vamos montar. Que horas são? Sabadão, 6 horas da tarde.
É que eu queria comer uma coisa, né? Não, mas depois não come. Fran, vai demorar umas 3 horas para montar isso aqui. 3 horas, cadê sua hombridade? Não, mãe. O certo, eu falei essa frase, ela não vai deixar mentir. Eu falei assim, o certo era chamar um cara que monta móveis. Ela falou, mas então não monta. Eu falei, não estou falando que eu não vou montar, estou falando que o certo, vamos fazer o errado. Mas o certo, eu vou fazer o errado, porque aqui eu sou o homem da casa. Não, mas o certo era chamar um cara, né? Terminei 10 horas da noite. Sem mentira. Desse tamanho, do tamanho desse retorno aqui, ó. É um negocinho assim, ó. Com 4 pezinhos e uma porta. 10 horas da noite eu terminei. Louco da vida. Louco de fome. Cansado. Dando chute no caixão. Todo mundo bravo já. Falei aí. Aí quando ela olha e fala assim, nossa, montou o contrário. O negócio. Como que chama aquele manual? Monta o negócio de baixo para cima, eu não sabia. Quando eu comecei a montar o pezinho, falei, caramba, o pezinho tá para cima. Pegamos, invertemos o negócio. As placas, que é tudo preto, tava invertida, as madeiras estavam para cima. Sabe a cor crua da madeira? Tá preto, madeira, tá tudo. Eu falei, putz, grila, velho. Zoou o negócio, né? Eu falei, mas tá bom, Fran, fecha a portinha, ninguém vê. Aí quando eu fechei a portinha, o fundo tava tudo com a cor de madeira. Eu falei, o fundo eu troco. Troquei todo o fundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto eu estava montando, o Theo chegava com uma outra chave de fenda e fazia assim com a mãozinha. Menorzinho, o Theozinho. Tem 1 ano ou 2 ele? Vai fazer 2. Corta isso. Fazia assim com a chavinha de fenda. Aí eu ficava olhando, e a Fran, sai daí, Theo! Aí ele gordinho, assim. Aí ele voltava. Aí ela, sai, Theo, sai daqui, deixa o pai montar. E eu montando aqui, só vendo. Aí ele vinha assim. Aí eu falei, Fran, fica vendo só. Aí eu fui embaixo do rack, assim, na parte do lado do rack, comecei a montar. O que acontece? Gordinho assim. Começa a montar. Depois nós vimos que estava tudo riscado, cara. Ele riscou tudo o rack da Fran, assim, ó, com chave de fenda. Aí eu ia lá, trocava a chave de fenda. Eu falei, vou pegar um alicate aqui. Aí ele ia lá, pegava uma outra coisa. Qualquer coisa, um carrinho. Pegava assim, porque eu troquei. Porque o que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Talvez as coisas que nós estamos passando hoje, nós falamos tanto e não faz sentido. Mas como eu disse no início, Deus não trabalha com a proposta, Ele trabalha com o propósito. E lá na frente, isso que você faz, vai fazer a diferença. Tanto para bom como para ruim. As nossas atitudes hoje vão dizer, eu estava até conversando com o Danilo, né? Nós fomos almoçar junto, obrigado por ter pagado a conta. Brincadeira, não pagou não. Nós fomos almoçar junto, não fomos juntos, a gente se encontrou sem querer. Aí nós estávamos comendo e ele mandou um vídeo, cara, que é espetacular, devia ter passado aqui. Espetacular, sobre um estudo que fizeram, sobre crianças com depressão, e nossa, é espetacular. Eu até falei para ele que mudou assim a minha ideia, assim, eu estou querendo melhorar demais depois desse vídeo. Inclusive ele comentou que teve fatos, é isso, Dani, de crianças com 9 anos e 8 anos que tentaram suicídio. É tenso. E aí nós estávamos comentando que nós somos responsáveis diretamente por quem nossos filhos serão. Nós somos responsáveis diretamente. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos responsáveis diretamente. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu tenho 3 filhos, mano. Tipo, é muita responsabilidade. Sabe, porque quanto mais o tempo vai passando, mais porcaria está ficando. Eu não preciso nem abrir o leque nisso. Quanto mais o tempo está passando, mais está decaindo as coisas. Está decaindo. E hoje você não precisa nem ser, eu sou crente para falar. Mano, eu vi um cara fazendo stand-up, que o cara não tem nada a ver com igreja.
e fazendo stand-up e falando uma verdade aí, cara, que eu até falei com meu pai, rapaz, se fosse um cristão falando isso aqui, os caras iam fazer uma guerra. Mas ainda bem que não é um cara, né? Então o mundo tá zoado, tá zoado. E aí eu comecei a olhar para meus filhos e falei, cara, eu preciso mudar o meu comportamento. Isso que eu estou falando com vocês, eu estou aprendendo. Porque o meu filho mais velho tem 6 anos. Talvez você tenha filhos que é mais velho do que eu. Talvez aqui seja avô, vó. Então o que eu estou falando aqui não é para ficar ensinando ninguém. É porque eu estou aprendendo com isso. Eu estou aprendendo aqui e de uma dificuldade imensa. Que o que a gente faz fala muito mais do que só falar. E tudo que a gente faz está ligado diretamente em quem nossos filhos serão. Talvez a sua pergunta seja assim: ah, mas eu não cresci com meu pai. Porque eu sabia que vocês iam perguntar isso. Eu estou sentindo aqui. Talvez, meu pai não tinha uma aliança com Deus. Talvez a sua pergunta... Talvez dentro de você está perguntando, ou esteja pensando isso. Ah, mas eu não tive meu pai, ou meu pai me abandonou, ou meu pai sempre foi ausente, ou meu pai não tinha conhecimento, princípios, valores, fundamentos, e não me ensinou essas coisas da vida de José. Olha aí, Jacó errou muita coisa, mas ensinou muito para o menino. Realmente, o moleque de 17 anos era o espelho do pai. O que a gente faz fala muito mais do que só falar, mas eu não tive um pai. Mas meu pai foi ausente, ou lá, e blá, blá, blá. Então, é só pensar na própria vida de José. O pai de José era Jacó. O pai de Jacó, Isaac. O pai de Isaac era Abraão. E o pai de Abraão? Vai saber Deus quem era. Abraão veio da terra de Ur dos Caldeus, totalmente zoado, não tinha princípios, valores e fundamentos nenhum. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus e ele disse: eu vou fazer. E ele passa para o seu filho, que passa para o seu filho, que passa para o seu filho, e vai passando de geração em geração. Então a resposta é: se você não teve um pai que tinha uma aliança com Deus, que tinha princípios, valores e fundamentos, se você cresceu sem seu pai, ou se o seu pai não fez nada para que cooperasse com o seu crescimento, seja como Abraão e disse: vai começar a partir de mim. Se meu pai não fez, eu vou fazer. E não vou viver para a proposta, mas sim pelo propósito. E o que eu vou fazer vai surtir efeito nos meus filhos, nos meus netos, e lá na frente, talvez eu não veja o resultado hoje, mas lá na frente eu sei que a minha família estará honrando ao Senhor. O que Abraão aprendeu de Deus, ele passou. Ele não ganhou dinheiro, não ganhou nada, mas o que ele aprendeu de Deus, ele passou para Isaac. Isaac viu que ele era o filho da promessa, ele passou para Jacó. Jacó entendeu o negócio e prosperou e cresceu e passou para José. E assim foi indo de geração em geração. Então isso não é desculpa. Eu não estou dizendo do nível de dificuldade, mas a pergunta não é quem foi seu pai. Preste atenção nisso. A pergunta que eu te faço hoje não é quem foi seu pai, mas é quem é o pai dos seus filhos. Essa é a pergunta: quem é você? Nesse estado de você não ter crescido com seu pai, a pergunta é: não importa quem foi então, mas importa quem é você. O que os seus filhos estão vendo? O que nós estamos fazendo? Concluindo, Jesus disse isso: que o filho nada mais faz do que ver o pai fazendo. Que nós possamos, em nome de Jesus, entender que a paternidade, você que é mãe, talvez vive aí, a mãe que faz papel de pai e mãe, entenda sobre isso. O que nós fazemos fala muito mais do que nós fazemos. Amém? Entenderam? Amém. Fique de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. E nesse momento eu queria que nós orássemos. Cada um aqui na sua, orasse. Para que Deus ele venha trazer uma consciência maior sobre nós. Para que nós venhamos prestar atenção no que nós estamos fazendo. Que os nossos filhos, eles não estão nos escutando, mas eles estão nos vendo. E que aquilo que eles estão vendo, que em nome de Jesus, de verdade, venha só somar na vida deles.
E por mais que o seu pai não teve uma aliança com Deus, não teve um entendimento, que comece a partir de você. Poxa, vamos fazer a diferença, amém? Feliz Dia dos Pais a todos. Feche seus olhos e faça essa oração. Deus, me ajude. Me ajude a melhorar, nos ajude, Pai. Adoramos ao Senhor. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Cante a Ele. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. És mais real, Cara, és mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. 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 Oh, Abba, eu pertenço a ti. Confesse isso a Ele. Todos experimente dizer isso a Ele. Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim. Tu és a minha realidade, Senhor. És a minha realidade. Declare, Abba, vamos. Abba, eu pertenço a ti, Senhor. Diga bem alto, igreja, vamos. Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade.
Tu és a nossa realidade, Pai. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Tudo que somos, tudo que temos, entregamos diante de Ti. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Deus, a melhorarmos. Nós não queremos nos converter a uma religião. Nós não queremos seguir o que homens dizem, mas o que a Tua palavra diz. Que o Teu Evangelho venha ser vivo em nós. E que nós possamos, Senhor, praticar a Tua palavra. E onde nós estivermos, que nós possamos, ó Deus, revelar a Tua glória, revelar o Teu caráter, Deus. Nos ajude, Pai. Tu és a nossa realidade, Deus. Tu és a nossa realidade, Espírito Santo. Glória a Deus, amém. Nós vamos fazer oração com vocês. E eu louvo a Deus porque a palavra sempre tem me ensinado. E hoje o dia não é de novo. Nós devemos saber como educar nossos filhos sem desenho, tomando cuidado com o que falamos, com os nossos vocabulários, com as nossas discussões. Vamos tomar cuidado, vamos zelar, porque eles vão ser o que nós somos hoje. E nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Assim, a gente olha o passado e não dá o medo dos nossos filhos. Então, que você, pai, possa ter gente dentro da sua casa. Você precisa fazer o papel de pai, até a mãe também, né? Possa
Vamos então orar. Pai de amor, queremos agradecer, Pai, por cada pai que está aqui, porque o Senhor é que instituiu a família, foi o Senhor que trouxe os filhos para nós, para cada um, para que cuidássemos deles. Ajuda-nos, Senhor, a ter temor e tremor a Ti. Ensina-nos, Senhor, a saber educar nossos filhos, mesmo que já sejam adultos, a nos respeitar, a honrar, Deus, a ser íntegro, que tem um caráter, Senhor, maravilhoso. Ensina-nos, Senhor, como educar cada face dos nossos filhos, cada faixa de idade, cada etapa, que a gente tenha a tua instrução, mesmo que aprendemos isso hoje, daqui para frente, Pai, ajuda-nos, Senhor, a fazer melhor. Pai, entrega esses pais no altar. Eu sei que tem a responsabilidade de manter uma casa, manter o lar, ajudar os filhos, Deus, nas suas tarefas, no seu trabalho, que haja paz, que haja harmonia entre marido e mulher, que haja respeito para com os pais, que os filhos possam respeitar os seus pais, possam honrar. Deus, que o Senhor possa trazer saúde, Senhor, garra para os teus servos, nunca desistirem. Deus, tira, Senhor, todo espírito de separação, toda briga de dentro de casa, que haja sua paz, que haja sua compreensão e que cada dia mais o Senhor venha abençoar cada um deles, no trajeto, no trabalho, no carro, no ônibus, onde eles estiverem, em sua profissão, dentro de casa, que ele seja um sacerdote do lar, que ele leve a família a orar, a ler a palavra, Deus, enfim, que através do teu servo todos possam se unir e ser uma família maravilhosa. Queremos todos eles no teu altar, em nome de Jesus. Amém? Abraça aí pertinho deles aí, ó.